Olá, pessoal. Então, esse vídeo é para explicar a respeito de alguns recursos que a gente vai usar aqui na plataforma Moodle e também para iniciar a explicação sobre os laços de repetição, as estruturas de repetição. Eu coloquei exemplos para o laço for e estes exemplos eles foram feitos usando o JS Fiddle. E vocês podem, né, acessar os exemplos através desses links que eu coloquei no final de cada exemplo. Ou podem acessar clicando aqui em editar no JS Fiddle. O ambiente em si, ele é bem interessante porque a gente consegue codificar online e, com isso, testar alguns códigos, o funcionamento, né, desses códigos em conjunto. A aparência inicial do ambiente é esta. É possível acrescentar alguns framework, como jQuery, React e Bootstrap, tá? Aqui a gente pode fechar. Então, essa é a aparência padrão do ambiente. Tem um quadro para codificação HTML, um quadro para JavaScript, CSS e um quadro para resultado. Não necessariamente a gente precisa criar conta no ambiente para codificar, dá para fazer testes sem fazer login, tá? Agora, fazendo login, a gente consegue guardar os nossos projetos. Foi o que eu fiz aqui. Então, os exemplos que eu coloquei na plataforma Moodle estão aqui, do exemplo 1 ao exemplo 5. Então, pegando aqui o exemplo 1, já vai aparecer toda a codificação para o exercício. Tá? Esse exemplo, aqui o enunciado do exemplo, é algo bem simples, mas já dá para explorar a estrutura for, que o enunciado é exibir a tabuada de multiplicação dos números de 1 a 10, usando JavaScript. Como a gente sabe o número de repetições, então é interessante usar o for. Foi o que foi elaborado nessa codificação. Tá? Seguir aquela mesma aparência que a gente estava fazendo para os exercícios, tá? Usando Bootstrap, beleza? Agora vamos à codificação. Então, a parte do head, body, aí tem o header, que é o cabeçalho, esse cabeçalho aqui. Aí depois vem uma div com este conteúdo aqui, este. Agora, aí tem aqui na linha 45, que eu estou destacando, aqui. Na linha 45, tem aquela div de resultado, seguindo aquela mesma lógica que nós já trabalhamos, né?
Então, essa div tem uma ID chamada, esse ID chamado resultado, ok? Beleza, então a gente consegue, através de JavaScript, acessar este local para colocar o resultado, certo? Aí, aqui no quadro de baixo, eu coloquei só JavaScript. Então, segue naquela linha que eu tenho um arquivo HTML e eu faço a ligação neste arquivo para buscar o código JavaScript. Então, aqui, deixa eu mudar a aparência. Então, aqui já dá para a gente ver que a gente consegue configurar a aparência aqui do ambiente. Tá? Então, eu coloquei abas. Perfeito? Tá. Então, tá, a gente estava olhando JavaScript. Agora dá para eu dar um zoom. Aí, mais um pouco. Então, o que foi feito aqui? Vou aproveitar, vou mexer na indentação. Isso. Então, o que foi feito aqui? Foi criada uma variável que vai receber o elemento lá do HTML. Vai receber o elemento pela sua ID, pelo seu identificador. Aqui eu fiz um pouco diferente do que a gente estava fazendo, que a gente trabalhava no final só com aquele document.getElementById, coloca o ID dentro dos parênteses, ponto inner HTML. E esse comando recebendo o valor. A gente pode fazer o contrário. A gente pode declarar uma variável que vai receber o elemento. Uma vez que recebeu este objeto, a gente pode falar que ele é um objeto, eu vou poder manipular os métodos e os atributos deste objeto. E um dos atributos deste objeto é o inner HTML. É o que nós vamos fazer no final. Tá, então uma variável recebendo o elemento. Criei uma outra variável aqui logo abaixo, né? Texto, título, é o nome da variável. Texto, título. Não recebeu nada. Texto tabuada, recebeu uma string vazia. Texto completo. Por que eu fiz isso? É para gerenciar de um modo mais fácil cada parte que eu vou manipular no interior da estrutura for. Tá? Então, aquele texto completo, ele já vai receber uma string, é um título, né, para nossa tabela. A gente pode até ver aqui no exemplo, no resultado. Então, tabuada dos números de 1 a 10. Tabuada dos números de 1 a 10. Então, a gente já começa a guardar as strings nestas variáveis. E essa variável, no caso, o texto completo. Já guardo este valor. Depois eu só vou acrescentando novos valores à variável. Eu vou acumulando novos valores. Beleza? E aqui é o for. Vocês vão ver lá no estudo que eu coloquei na plataforma Moodle, logo abaixo, que o for é uma estrutura de repetição, como a gente tem afirmado, que ela já trabalha com uma variável do tipo contador, no caso aqui é o i, e essa variável a gente vai acrescentando, né, um valor a cada loop.
Aqui, neste exemplo, a cada loop eu acrescento 1, que é essa terceira parte dessa declaração aqui do for. Então, depois que fizer a interação, ele acrescenta 1 e depois verifica se a condição ainda é verdadeira. Porque quando essa condição der falso, aí vai parar o loop. Beleza? Tá? E neste exemplo, então, eu estou variando o meu i de 1 até 10, porque eu quero a tabuada dos números de 1 a 10, certo? Aí eu tenho um título, um texto título para cada tabuada. Quer dizer, quando esse i for 1, eu vou fazer a tabuada do 1. Aí vai aparecer aqui um título do tamanho H3, né? Tabuada do 1. Aí vai começar, então, a escrever esta tabuada. Aí tem um for dentro de um for. Dentro deste outro for, que eu vou fazendo as multiplicações. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até 1 vezes 10. Porque quando fizer o loop, esse J aqui é J, ó. O outro no outro for era I. Então, quando esse J ele atingir 11, esta condição que está aqui no meio vai dar falso e vai parar o loop. Ok? E aqui, dentro deste for mais interno, que a gente vai fazendo a tabuada em si. Então, aquela variável do tipo texto, eu declarei lá em cima. Ela vai receber o que já tem nela. No caso, eu comecei com ela vazia. Então, na primeira execução é o vazio, mas quer dizer, se eu estou executando a tabuada do 1, na primeira execução, já vai estar o 1 aqui, ó. Esse 1, aqui internamente, ele vai ficar fixo e vai ficar variando só o J. Então, vai fazer 1 vezes 1 igual, aí vai fazer a multiplicação. Aqui, ó, uma conta diretamente. Tá? E depois a gente concatena com BR, para pular para a próxima linha, para fazer depois 1 vezes 2, 1 vezes 3. Tá? Aí vai fazendo aqui internamente até dar falsa condição, certo? E depois que sai deste loop, o que eu faço? Eu pego aquele texto completo, pego o que já está guardado lá. Na primeira execução, o que estava guardado lá era só aquele título, tabuada dos números de 1 a 10. A primeira execução, né? Aí, só que agora vai concatenar com o texto do título e depois com o texto da tabuada, que foi sendo acumulada aqui no interior deste for que eu estou destacando agora. Perfeito? Tá? Aí, quando terminar de acumular, eu zero a tabuada, eu estou fazendo aquele texto tabuada receber 0, para preparar para o próximo número, ok? Aí, quer dizer, chegou aqui ó, no final daquele for mais externo, quando o fluxo de controle chega aqui nesse for mais externo, esse fluxo de controle volta lá para cima. Assim que ele volta lá para o início da estrutura for, é incrementada esta variável de controle. Então, a variável de controle, no caso aqui, i, vai para 2. É verificada a condição continua verdadeira, então vai fazer novamente
a repetição, só que agora com o número 2. E vai fazendo sucessivamente até o último número aqui, que vai ser o 10, certo? Depois que termina toda essa repetição, aí que a gente vai usar aquela variável que nós declaramos lá em cima, que recebeu o elemento resultado, que estava identificado com o ID resultado. Então, a variável área resultado.innerHTML, quer dizer, essa variável está se referindo àquele local no HTML. E eu quero escrever no interior daquele local. O que eu quero escrever lá? O texto completo. Aí, com isto, é gerada esta tabuada através de código. Perfeito? Aqui no caso do JS Fiddle, como que a gente vai executar? A gente vai fazer os códigos e vai clicar no Run. E ele vai exibir o resultado neste quadro. Perfeito? Tá? À medida que eu vou fazendo, eu posso ir salvando. Eu posso me basear por um código e fazer um fork. Quer dizer, é uma derivação deste código para eu fazer alterações, né? Alguns projetos a gente trabalha dessa forma. Tá? Eu posso definir este projeto como base, porque eu vou alterando, de repente eu gostei do jeito que está se comportando, eu posso defini-lo como base. Beleza? Aqui do lado, quando eu ponho o nome, ele passa a ser público, então qualquer pessoa consegue acessar este código, tá? Consegue buscar esse código na internet. E aqui eu estou destacando uma descrição sobre o código em si. Tá? A questão, voltando aqui, a questão da aparência, então, o layout clássico, colunas, esta outra aparência. É bem sugestivo os desenhos aqui, eles vão indicando. Resultado abaixo, resultado à direita, as guias lado a lado, e com o resultado na direita, que é o anterior. As guias lado a lado e com o resultado inferior. E tem outras configurações que podem ser estilizadas aí. Tá? Beleza. Então, eu, com base neste exemplo, eu estou mostrando a vocês a utilização deste recurso, que vai ser bastante útil para a gente realizar as atividades e também para estudar os exemplos que eu postei lá na plataforma. Então, boa sorte a vocês aí.